Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse para vocês, todo início de mês eu estarei trazendo um vídeo um pouco maior aqui no canal para a gente tratar de algum assunto mais complexo. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje eu estarei falando, para a gente iniciar esse mês de dezembro, de autoaceitação incondicional. Então, eu acho que essa questão tem muito a ver, principalmente se você é uma pessoa que, como eu, e esse vídeo tem um quê de pessoal, é uma pessoa que lida muito com sentimentos de culpa, com sentimentos de autocondenação, ou que você sente que você se anula muito, se preocupa muito com o que o outro pensa, é, tem dificuldade em acessar e aceitar os seus próprios sentimentos. Eu acredito que esse conceito de autoaceitação incondicional ele pode ser muito importante nesse processo que a gente vivencia de lidar com esses sentimentos. E eu pensei no termo autoaceitação condicional meio que quase que por conta própria. Eu estava lendo Carl Rogers e o Carl Rogers falava sobre aceitação incondicional. E aí eu pensei, olha, o Rogers fala de aceitar o outro incondicionalmente. Se a gente for falar sobre aceitar a gente mesmo incondicionalmente, a gente pode falar então de uma autoaceitação incondicional. Só que o termo, eu sei que ele já era usado, então eu pesquisei na internet e descobri que esse termo já existia. Só que eu não sei, eu não tenho certeza se as pessoas que usam esse termo têm o mesmo sentido que eu vou usar aqui. Então eu não vou dizer se esse termo tem o mesmo sentido que outras pessoas que usam ele. Então a gente pode considerar quase como um conceito relativamente bem pessoal, que eu mesmo pensei nele, mas que é um conceito que provavelmente essa ideia já existe, e já existia até no próprio Rogers. Essa ideia de se autoaceitar incondicionalmente já está presente. Não sei se ele chega a usar o termo autoaceitação incondicional, mas ele fala de aceitar a si mesmo e, portanto, ele deve pensar no mesmo sentido que eu estou trazendo aqui. Então eu vou começar a apresentar o conceito do Carl Rogers de aceitação incondicional, porque aí a partir desse conceito a gente pode pensar a questão da autoaceitação. O Rogers ele usou o termo aceitação incondicional para falar da relação entre um psicoterapeuta, o psicólogo, e o seu paciente. O que ele quis dizer com esse termo? Olha, se um paciente meu ou um cliente meu ele traz algumas questões, eu preciso aceitar esse paciente meu, independente daquilo que ele traz. A gente pode até imaginar, por exemplo, se eu estou na clínica atendendo um paciente e ele falar para mim, olha, eu cometi um homicídio, eu matei uma pessoa. Qual atitude eu vou ter diante disso? Eu vou dizer, que horror, olha o que você fez. Ou será que eu vou acolher isso que ele me traz, entendendo que esse paciente meu, não importa o que ele fez, ele continua tendo valor. Então o Rogers ele entendia que não importa o que o paciente fez, não importa o que o paciente traz. O nosso papel como psicólogo não é julgá-lo ou condená-lo, mas é aceitá-lo de maneira incondicional. Isso não significa, claro, que vai ter, por exemplo, se o paciente falar que cometeu um assassinato, é claro que tem toda uma questão de justiça, de ver a questão da lei, mas, independente desses aspectos legais, desses aspectos de justiça, o papel do psicoterapeuta não é o papel do juiz, não é o papel da pessoa que vai julgar. Então, meu paciente pode trazer o que ele trouxer, ele precisa ser aceito pelo que ele é. É importante eu dizer que autoaceitação não tem a ver com autoestima. Autoestima é um conceito bem complicado. E aqui eu estou tentando trazer um conceito que é diferente de autoestima. Ao longo que a gente desenvolver o texto, a gente vai pensando sobre, desenvolver o vídeo. Então, eu vou ler um texto que se encontra no livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, onde ele diz assim: é sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Verifiquei
que aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos não é nada fácil, não mais do que compreendê-la. Poderei realmente permitir que outra pessoa sinta hostilidade em relação a mim? Poderei aceitar sua raiva como uma parte real e legítima de si mesma? Poderei aceitá-la quando ela encara a vida e seus problemas de uma forma completamente diferente da minha? Poderei aceitá-la quando tem para mim uma atitude positiva, quando me admira e me toma como modelo? Tudo isto está englobado na aceitação e não surge facilmente. Eu acho que a gente pode pensar vários exemplos aqui a partir desse texto, né? Imagine um psicólogo e ali está o seu cliente e esse cliente sente raiva do psicólogo, né? A gente sabe que na psicanálise tem uma noção que é transferência. Então, às vezes o psicólogo, para um paciente, ele pode assumir a figura de uma pessoa em relação à qual esse paciente sente ódio, sente raiva. Então, não é estranho se num contexto do consultório o cliente começar a sentir raiva do seu psicólogo, porque ele pode estar fazendo uma transferência de sentimentos. E aí imagina, eu estou lá atendendo e o meu paciente está morrendo de raiva de mim, me xinga, me trata mal, expressa a sua hostilidade, expressa a sua agressividade, sua raiva. Será que eu sou capaz de aceitá-lo, mesmo que ele me odeie? Até porque eu, como psicólogo, preciso entender essa questão da transferência, por exemplo. Preciso entender que essa raiva é um dado, né? Essa raiva não significa necessariamente que ele me odeia. Às vezes significa que eu represento uma pessoa para ele, que ele está transferindo sentimentos de outras relações. Mas será que eu sou capaz de amar meu paciente e aceitá-lo, mesmo que ele me odeie? Será que eu serei capaz de dizer que essa raiva dele é legítima? Porque não existe sentimento errado. Não existe sentimento ilegítimo. Todo sentimento é válido. E aí tem outra coisa, né? Será que eu poderia aceitar um paciente que pensa completamente diferente de mim? Eu poderia pensar, eu tô lá no consultório e eu sou uma pessoa bem de esquerda, bem progressista, e meu paciente chega lá e eu descubro que meu paciente é bolsonarista. Será que eu serei capaz de aceitá-lo, mesmo sabendo que ele pensa a realidade e tem opiniões políticas completamente diferentes da minha? E o contrário, né? E se esse paciente me admira demais, me adora, fala que me ama, né? Falta me colocar num pedestal. Às vezes isso pode me incomodar, né? Mas será que eu serei capaz de amá-lo, de aceitá-lo, ainda que ele me coloque num pedestal, mesmo que isso me incomode? Todas essas questões o Carl Rogers fala que tem a ver com a aceitação do outro de maneira incondicional. Não importa se aquilo que o outro traz é um sentimento positivo, de raiva, quer dizer, um sentimento que a gente considera positivo, né, de amor, de carinho, ou um sentimento que a gente considera negativo, de raiva, de ódio. Porque na verdade não existe sentimento positivo ou sentimento negativo, porque não existe sentimento certo ou errado. Então, independente, será que eu serei capaz de aceitar meu paciente independente das opiniões políticas dele, das opiniões religiosas, das opiniões filosóficas? O Rogers, a partir desse texto, ele chama o psicólogo, o psicoterapeuta, a amar seu cliente sem estabelecer condições e sem fazer qualquer julgamento. Ainda que aquilo que o paciente expressa seja ódio contra o psicoterapeuta, ainda que o outro nos seja hostil, a atitude do psicólogo é positiva, no sentido de aceitar a pessoa do cliente. Eu sei que muitas vezes as pessoas que podem estar assistindo o vídeo não são psicólogos, né? Nem todos são. Então, não vou me concentrar tanto só em falar da atitude do psicólogo. Ainda vou chegar nessa atitude da autoaceitação. Eu só estou dando o exemplo do psicólogo para a gente chegar no assunto da autoaceitação. Então, não pense que esse vídeo é um vídeo direcionado só a psicólogos. Porque como eu estou dando o exemplo do psicólogo, pode ser que vocês fiquem pensando que eu estou falando para psicólogos, mas não é. É só um exemplo, partindo do Rogers. Mas continuando, se a gente fala que a gente vai aceitar o cliente incondicionalmente, pode ser que surja uma pergunta. Aceitar o outro como ele é não significa justificar que ele continue sendo como é? Por exemplo, se eu falo que eu vou aceitar um assassino, embora ele seja um assassino, será que eu não estarei sendo conivente que ele continue matando pessoas? E aí é interessante que o Rogers dá uma resposta que é justamente oposta à que a gente espera.
Ele diz que é quando a pessoa se sente aceita pelo que ela é, que uma mudança genuína pode acontecer. Não há mudança real sem primeiro a pessoa ser aceita completamente e integralmente como ela é. O que isso quer dizer? Vamos pensar mais um pouco. Vamos pensar, então, por que a gente muda? Se a gente for pensar, desde criança, nós fomos ensinados pelos nossos pais que se nós agirmos mal, nós podemos ser punidos com castigos ou apanhando. Então vamos supor, a gente faz bagunça como criança, aí o pai fala assim, olha, se você continuar fazendo bagunça, você vai apanhar. Então eu aprendo que eu preciso parar de fazer bagunça para quê? Para não apanhar. Ou o pai fala assim, se você se comportar, você vai ganhar um videogame. Então eu aprendo que eu preciso mudar para receber do meu pai um prêmio. Para receber um brinquedo, um presente, um elogio. Sabe o que isso quer dizer? Sabe qual é a mensagem que tudo isso comunica? É que a gente só será amado se nos comportarmos bem. Na escola também tem a mesma lógica, né? Seja um aluno estudioso e você receberá boas notas. Ou seja, nós só seremos premiados se nós formos um aluno bom, um aluno estudioso. Nós seremos um aluno estudioso para receber boas notas. Para quem é criado na igreja, por exemplo, o próprio Deus é apresentado assim. Né? A gente aprende na igreja que a gente precisa obedecer à lei de Deus e assim nós vamos agradar a Deus, agrade a Deus. Ou seja, você só vai agradar a Deus se você mudar. Então nós somos ensinados que devemos mudar para sermos amados. E muitas vezes nós mudamos para receber amor. E esse tipo de criação que nós passamos é muito negativa, porque isso faz com que nossa vida se torne uma busca em agradar o outro. Será que nós procuramos tanto a aprovação do outro, agradar o outro, porque nós somos ensinados assim desde criança? Nós somos ensinados que nós dependemos da aprovação do outro. Nós fomos ensinados que nós vamos receber o amor do outro só se a gente mudar. Que se só a gente se comportar bem, que a gente receberá o amor e a aprovação do outro. E aí nós ficamos mudando a gente, mudando quem somos, para que o outro se agrade da gente. E eu fico pensando, né, na minha própria experiência, em quanto sofrimento é produzido por essa ideia de que precisamos cumprir exigências e condições para recebermos amor e aceitação. Talvez boa parte de nossa culpa, de nossos medos, de nossas frustrações, de nossas ansiedades se expliquem porque somos dominados pela lógica do mude para ser aceito. E esse tipo de mudança ela não é autêntica, porque a gente só mudou pelo outro. Uma mudança que assim se opera não é autêntica, não parte de nós mesmos, não pode ser genuína. É por isso que o Rogers fala que a mudança real só pode ocorrer a partir da compreensão de que já somos amados, independente do que façamos ou deixemos de fazer. É só quando eu me sinto aceito como sou é que posso mudar verdadeiramente. Porque se eu sou amado, mesmo sendo um assassino, por exemplo, eu não mudarei para ser amado. Ao contrário, é por já ser amado que posso experimentar genuína mudança. É por haver um amor incondicional, independente do que eu faça ou deixe de fazer, que eu posso mudar de verdade. Porque se não tiver um amor incondicional, eu vou mudar para ser amado. E essa mudança não é genuína, porque ela é pelo outro. Então é nesse sentido que o Carl Rogers vai dizer que a aceitação incondicional, ela não quer dizer que o outro não pode mudar. Pelo contrário, aceitação incondicional significa que se eu aceitar o outro como ele é, com todas as características que eu acho negativas dele, é aí sim que ele pode mudar de verdade, porque ele não vai mudar para ser amado, mas porque já é amado. E aí o Carl Rogers escreve assim: acho que quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a um indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá utilizar. Por aceitação, quero dizer uma consideração afetuosa por ele enquanto uma pessoa de autovalia incondicional, de valor independente de sua condição, de seu comportamento ou de seus sentimentos. Significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada,
um desejo de que ele possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. Significa uma aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas, independente de quão negativas ou positivas elas sejam, ou de quanto elas possam contradizer outras atitudes que ele sustinha no passado. Essa aceitação de cada aspecto flutuante desta outra pessoa constitui para ela uma relação de afeição e segurança. E a segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda. Também acho que a relação é significativa na medida em que sinto um desejo contínuo de compreender, uma empatia sensível com cada um dos sentimentos e comunicações do cliente, como estes lhe parecem no momento. Aceitação não significa muito até que esta envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos que parecem tão terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros, é somente quando eu os vejo como você os vê, os aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar todos os cantos recônditos e fendas assustadoras de sua experiência interior e frequentemente enterrada. E aí, diante de tudo isso, eu me pergunto, será que podemos ter essa atitude conosco mesmo? Será que essa aceitação que o Rogers tanto fala em relação a outro pode ser feita em relação a si mesmo? Eu penso que sim. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Acredito que é preciso compreender que a autoaceitação incondicional não é uma lei moral. Se você olhar, por exemplo, nos evangelhos, até Cristo nunca fala ame-se a si mesmo. Ele simplesmente fala ame o próximo como a si mesmo. Ele não dá um mandamento de amar a si mesmo. Porque amar a si mesmo não é uma lei. A autoaceitação, aceitar a si mesmo não é um tipo de conselho ou uma dica, não é uma regra. A autoaceitação incondicional ela é cultivada no livre processo da vida. É uma nova orientação em relação a si mesmo, que inclusive pode conviver com a atitude de não autoaceitação. Porque é paradoxal, mas autoaceitação é acolher e aceitar inclusive o fato de que nem sempre nos aceitamos. E está tudo bem. Eu tenho muita dificuldade de me aceitar. De aceitar a mim mesmo, de aceitar meus erros, de aceitar meus sentimentos. E sabe de uma coisa? Eu não posso me culpar porque não me aceito. Porque a autoaceitação, por mais que isso seja paradoxal, significa aceitar até o fato de que eu não me aceito. Então a gente só pode falar da autoaceitação incondicional como uma experiência. Uma experiência que a gente vive na mesma medida em que ainda a gente não se aceita. Sem que se exclua o fato de que há partes em nós que a gente rejeita e que a gente tem dificuldades de aceitar. E está tudo bem. O mais importante nisso tudo é o processo. É se abrir a aprender a difícil tarefa de se aceitar quando os outros nos rejeitam. De nos amar por aquilo que somos, com todos os nossos erros e defeitos. Não importa quem você é, o que você fez ou quem você foi. Você poderia ser a pior pessoa do mundo, ter feito o crime mais hediondo imaginável. Você continua sendo um ser humano. Não é possível deixar de ser um ser humano. E um ser humano, a vida humana tem valor por si mesma. Eu posso dar 2 filósofos básicos sobre isso. Primeiro, Aristóteles. Aristóteles, ele fala lá nos livros Categorias que uma substância não pode ser mais ou menos substância. Ele quer dizer com isso que por mais que qualidades podem variar em graus, por exemplo, uma coisa pode ser maior ou menor, mais feia ou mais bonita, mais legal ou mais chata, mais isso ou mais aquilo, ou menos isso ou menos aquilo. Quando se trata da substância, daquilo que nós somos, não tem como isso ser mais ou menos. É igual falar, uma flor pode ser mais flor ou menos flor? Não pode, uma flor é flor. Um cachorro pode ser mais cachorro ou menos cachorro? Não, o cachorro é cachorro. E o ser humano, ele pode ser mais humano ou menos humano? Não. Você não se torna menos humano ou mais humano. Você é simplesmente humano. Não importa o que você faça, não importa quem você é. Não importa nada disso.
você simplesmente continuará sendo um humano, independente de qualquer coisa. E o segundo filósofo é o Kant, que diz assim que todo ser humano é um fim em si mesmo e possui valor em si mesmo. Quer dizer que seu valor não é dado por algo fora de si, mas é dado pelo simples fato de você ser um ser humano. Por ser um ser humano, você tem valor incondicional. Não tem como você perder esse valor. Enquanto você for um ser humano, você terá valor incondicional. E não é possível que você se torne mais ou menos humano. Você pode ter matado uma pessoa. Você pode ter cometido até um estupro. Nada disso vai fazer com que você deixe de ser um ser humano. E um ser humano com valor. Não importa os seus sentimentos. Ah, você é uma pessoa agressiva? Você é uma pessoa deprimida? Ou você é uma pessoa muito apegada, muito afetiva? Não importa. Você continua sendo um ser humano. Um ser humano com valor incondicional. Um valor que não pode ser perdido. Não importa quem você seja ou o que você faça. Não importa o que você sinta. E aceitar nossos sentimentos, sejam eles quais for, inclui não se culpar por eles, não se condenar por eles. Não há nada de errado com nenhum sentimento. Todo sentimento é válido. Não há razão pela qual nós precisemos nos cobrar pelo que quer que seja. Porque você foi aquilo que você pôde ser a cada momento. É importante entender que o seu passado não te define. Que o que os outros pensam de você não te define. Não importa o que você fez no passado. Não importa que pessoa você foi no passado. Né? Isso não importa. Seu valor é incondicional. Portanto, a autoaceitação incondicional é amar a si mesmo, independente de qualquer coisa. É amar incondicionalmente. Significa reconhecer que aquilo que você é, no mais profundo do seu ser, não é algo depravado, destrutivo ou perigoso, porque você é um ser humano. Não há nada de errado em seu ser. Não há nada de errado em que você seja quem você é. Incondicional quer dizer se aceitar sem julgamentos. Não se condene. Não julgue a si mesmo. Esse é o princípio. Não importa seu passado ou aquilo que você considera erros do seu passado. É preciso se amar sem impor a si mesmo condições. Portanto, não importa quem eu sou, quem eu fui ou serei, o que fiz, faço ou farei, ou ainda o que deixei de fazer. Eu estou disposto a me amar e aceitar tudo em mim. Aceitar minhas emoções, todas elas, as que considero positivas e as que sinto como negativas. Acolher tudo o que sou, não me condenar, não me julgar, não me criticar, não buscar dominar a mim mesmo. Por que a gente tem essa noção de autocontrole e autodomínio? Para que se controlar? Para que se cobrar? Né? São questões a se colocar mesmo. E aí, eu falei aqui do ponto de vista mais teórico, né? E a gente pode pensar agora alguns exemplos concretos para a gente aplicar a noção de autoaceitação. Então vamos começar com alguns exemplos concretos. Eu falei no começo que desde criança nós fomos ensinados a fazer o que é certo, por assim dizer, para agradar o outro, para buscar a aprovação do outro. Quando a gente aprende a questão da autoaceitação incondicional, significa que o único que precisa te aceitar e te aprovar é você mesmo. Portanto, isso é muito difícil, não é fácil não, porque isso é ir contra uma lógica totalmente diferente da qual fomos criados desde a nossa infância. A busca por aprovação é a lógica na qual estamos inseridos, é como a nossa sociedade funciona. Mas a gente pode ir contra o que está posto, e podemos, inclusive, sermos gentis com a gente mesmo quando nós nos submetemos a essa lógica. O que eu quero dizer é que mesmo que você não se aceite, não se cobre por não se aceitar. Né? Não se culpe por se culpar, por exemplo. Então, a gente pode se perguntar: faz sentido se preocupar com o que os outros pensam da gente?
É assim, todo sentimento é válido, mas é bom a gente perguntar, será que eles são úteis? Deveríamos nos perguntar o que muda efetivamente na realidade se a gente ficar remoendo pensamentos do que os outros estão pensando de nós. Será que remoer ou não remoer esses pensamentos vai mudar alguma coisa? Talvez a única coisa que mude em remoer esses pensamentos é que isso fará mal a nós mesmos. Perguntemos também, será que o outro realmente está pensando em nós? Será que não é meio irracional achar que as outras pessoas gastam o tempo do dia delas pensando em nós? Pense em você. Quanto tempo você passa pensando no outro? Né? Eu imagino que a maioria das pessoas está pensando no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, nos seus problemas pessoais, nas suas questões financeiras. É muito improvável que as pessoas achem tempo para ficar pensando na gente. É nós que ficamos gastando tempo em pensar o que os outros pensam de nós. E é importante dizer que o que pensamos que o outro pensa de nós nunca é, de fato, o que o outro pensa. Nós não somos capazes de ler mentes. Outro ponto a se considerar a respeito dessa questão de ficar preocupado com o que o outro pensa é que nós não temos controle do que o outro pensa. Então não tem utilidade esse negócio de ficar tão preocupado. Porque parece que a gente quer ter um controle, quero controlar o que o outro vai pensar de mim. Eu não quero que ele pense isso de mim, não. E a gente precisa perguntar, realmente importa tanto o que o outro pensa? É importante dizer que o que o outro pensa da gente, o que as pessoas pensam de você, nunca é o que você realmente é. Mas sempre uma interpretação que fizeram de você. Melhor dizendo, de uma versão sua, de um momento específico seu, de uma face sua que se mostrou. Uma versão que tem a ver com situações específicas e que também envolve questões do outro. Aquilo que o outro pensa de você tem muito mais a ver com ele do que com você. Então eu entendo que essa preocupação com a aceitação e aprovação do outro tem a ver com o fato de que nós fomos criados numa regra de aceitação condicional. Só me aceito se eu for aprovado. E aqui eu estou propondo o oposto, né? Estou propondo cultivar a autoaceitação incondicional. Estou propondo que pensemos e entendamos que a única pessoa que precisa nos aceitar é nós mesmos. E esse aceitar não é um aceitar condicional, é um aceitar sem condições ou julgamentos. Como eu disse, não importa seus erros. Não importa seus defeitos. O ponto que eu estou trazendo é amar-se de maneira incondicional. E esse amor próprio, essa autoaceitação incondicional é tudo o que realmente importa. Vou dar mais um segundo exemplo concreto de uma situação que a gente pode aplicar ao conceito de autoaceitação incondicional, que é a questão das emoções. Muitas das vezes nós pensamos que nós não podemos ficar tristes. Às vezes a gente está deprimido, né? E a gente quer fugir de todas as formas desse sentimento. Outras vezes, outro sentimento que a gente pode dar exemplo é a raiva. Nossa, eu sinto raiva e ódio de alguém e eu acho que eu não posso sentir isso. Né? Será que não? Como eu disse, não há sentimento certo e errado. Um amigo uma vez me disse que o maior ensino que ele aprendeu da psicologia é que ele podia aceitar sua tristeza sem reprimi-la. Está tudo bem não estar bem. Não há nada de errado em ficar triste, em se sentir deprimido. Não é que você não vai procurar trabalhar essas questões para se sentir melhor na terapia e tudo mais. Mas que se você está triste, tudo bem. Estar triste faz parte. A nossa sociedade nos cobra muito para estarmos felizes o tempo todo, para estarmos produtivos o tempo todo. Mas estar bem e feliz o tempo todo, isso não é possível. A vida não é assim. A vida não é um estado de bem-estar contínuo e perfeito. Não, a vida tem momentos tristes, momentos em que a gente chora, momentos em que a gente está deprimido. Isso faz parte da vida, não há nada de errado com isso. Mais um exemplo concreto, para a gente finalizar, é a exigência de ser uma pessoa boa. Isso pode tanto a gente pensar no caso da religião, porque a religião nos ensina, olha, siga os mandamentos, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que ama todo mundo, que perdoa todo mundo, que faz caridade. Mas a gente pode pensar também nas exigências que a gente encontra até na esquerda, né? Nunca seja racista, nunca seja homofóbico,
nunca seja tóxico, nunca seja abusivo. Ou nas exigências sociais, nunca magoe alguém, nunca ofenda alguém. Eu não estou dizendo que você tem que quebrar as leis. Eu estou dizendo que se você errou, isso faz parte da vida. Errar faz parte da vida, né? Ser bom não é nunca ser tóxico, não é nunca ser preconceituoso, sempre agir de acordo com a ética. Porque não existe isso. Se você é essa pessoa que é sempre ética, sempre perfeita, tem alguma coisa errada. Né? Se a gente não pode ficar triste às vezes, se a gente não pode errar às vezes, se às vezes a gente não pode magoar alguém, sentir raiva, explodir, perder o controle, agir de forma imatura, ter crises existenciais, ter crises emocionais, se a gente não tem isso, a gente não tá vivo. Você tá morto. Vida psíquica é igual naquele negócio quando você tá no hospital, que tem aquele trem que mostra como é que seu coração tá batendo. Se aquilo ficar uma linha reta, você morreu. Né? Não, você é uma pessoa que tem sentimentos flutuantes, que sobe, desce, a vida é assim. Estar bem o tempo, e tranquilo o tempo todo é aniquilar a vida, é estar de algum modo morto. É importante saber aceitar o que sentimos e acolher nossos erros. Ser uma pessoa boa e que está bem o tempo todo é viver artificialmente, é não viver de verdade. E aí eu vou concluir, né, com alguns princípios, né, sintetizando alguns princípios básicos da autoaceitação incondicional. O primeiro é que ninguém precisa estar bem o tempo todo. Ninguém precisa estar bem o tempo todo. O segundo, está tudo bem em perder o controle. O terceiro, está tudo ok em se sentir triste. O quarto, também está tudo bem explodir às vezes ou ter reações desproporcionais. O quinto, ninguém precisa ser calmo, sereno, feliz e tranquilo o tempo todo. O sexto, é que às vezes nossas emoções simplesmente fluem e é uma ilusão querer dominá-las. Não temos esse controle. O sétimo é que por vezes vamos agir movidos por nossas paixões e sentimentos que nos invadem e no final das contas está tudo bem. O oitavo é que não há nada de errado em ser um tanto descontrolado emocionalmente. Ser estranho é não ser no mundo que faz tão mal à nossa saúde mental. E por fim, se estressar, chorar, perder o controle, sentir ansiedade, medo, culpa, raiva, ódio, angústia, explodir, fazem parte da vida. Emoções, elas deixam a vida colorida e não há nada de errado com elas. Eu espero que esse vídeo nos ajude, então, né, a pensar melhor sobre essa questão de nos aceitarmos como nós somos. Inclusive, aceitarmos o fato de que nem sempre nos aceitamos. Esse é o vídeo. É uma questão bastante pessoal, de vida, de experiência, bastante difícil de ser cultivada, mas que eu acredito que é essencial a gente trabalhar algo a partir desse conceito e da gente buscar cultivar essa autoaceitação em nossa vivência. Eu peço para você, novamente, relembro para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para novas notificações, deixe aí o seu comentário, fale aí qual assunto que você quer ver tratado aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e até mais.